Fala galera investidora, hoje continuando nossas análises para a Copa do Mundo, hoje vou trazer para vocês o grupo E e o grupo F. Acompanha, já tem o grupo A, o B, o C e o D aqui no canal, dá aquela acompanhada para quem está em dúvida. Aqui eu vou trazer sobre as seleções, o que elas vão apresentar para essa Copa do Mundo e aquele bilhete maroto no final a longo prazo. Acompanhe lá o meu Telegram, grupo grátis, aqui no primeiro comentário fixado. É lá que vai estar todas as minhas entradas. É claro que vai ter, a partir do sábado, já primeiros palpites para os jogos de domingo e assim por diante. Mas, para quem quer aquela entrada a longo prazo e algumas entradas especiais, dá uma acompanhada lá no meu grupo grátis do Telegram. E é isso, vamos começar as análises. Puxa a vinheta e vambora, pô! E agora vamos começar o grupo E, que é composto por Espanha, Alemanha, Costa Rica e Japão. Um grupo muito equilibrado, é claro, duas seleções a mais acima, mas outras duas colocações eu vejo ali uma briga, até mesmo para arrancar um pontinho dessas seleções maiores. Eu vou explicar o motivo por eu achar que isso pode acontecer. Claro, a briga maior no nosso questionamento é Espanha e Alemanha, que será um jogão de bola. Vamos começar agora pela Espanha. A Espanha, que conta com mais de 46 milhões de população empurrando sua seleção para cima, se classificou na primeira colocação do geral, no caso das eliminatórias europeias. É a sua 16ª participação em Copa do Mundo e, é claro, campeã em 2010 naquele jogo de 1-0. Como destaques temos Pedri e Ferran Torres, mas é claro que o que eu falo um pouco da Espanha. A Espanha tem todo um questionamento, principalmente da parte da imprensa, com o técnico Luis Enrique, por ser muito teimoso, tem aquela didática dele, aquela filosofia dele, que ele não muda por nada. Claro, isso não é ruim, mas em certos momentos não pode ser bom. Claro que a gente está sempre aprendendo e em mudanças constantes, principalmente numa Copa do Mundo, que talvez às vezes pode ter um jogador expulso e de mudar o seu jeito de jogar. Coletivamente uma seleção muito, mas muito forte. Digo até que talvez ali no mesmo nível que o Brasil, até um pouco melhor, coletivamente, não estou falando em seleção, mas é um time que já tende a jogar junto, é um time jogando muito bem, é aquele famoso jeito da Espanha no tic-tac, até mudou um pouco isso, mas com uma média de posse de bola ali fácil, acima de 60%, 65%, que é uma média muito alta para uma seleção. Agora temos a Costa Rica, que conta com mais de 5 milhões de pessoas empurrando sua seleção para cima. Chegou pela repescagem, acredito que por muita sorte, a verdade é essa, que pegou a Nova Zelândia ali e acabou vindo para essa Copa do Mundo. É a sua 6ª participação e tendo como destaque 2014, que caiu num grupo muito difícil com Uruguai, Inglaterra e Itália e se classificou na primeira colocação. Como destaque nós temos os jogadores Bryan Ruiz e Keylor Navas. Keylor Navas já defendeu diversos clubes muito fortes na Europa. E cara, mas só que como vocês estão vendo, é uma seleção muito velha, assim, com muitos jogadores da década de 90, talvez ainda vai se reinventar. Para mim eu vejo como a seleção mais fraca desse grupo. E agora temos a seleção do Japão, que conta com mais de 126 milhões de vozes colocando sua seleção para frente. Se classificou primeiro na primeira colocação, no primeira parte da fase de grupos. Depois, na segunda parte, se classificou na segunda, chegando assim a essa Copa do Mundo. É a sua 7ª participação em Copa do Mundo e chegou nas oitavas de final 3 vezes em sua história, não tendo mais destaque do que isso. Tendo como destaque o Takumi Minamino, que é o jogador do Mônaco, o maior destaque dessa seleção. Por mais que seja uma seleção que eu acredito que não vá passar, é uma seleção que pode dar um susto, porque tem uma didática até um pouco boa no modo de se postar em campo, é claro. Não é aquela seleção do Japão que a gente está acostumado a ver com Shinji Kagawa, Nagatomo, Nakamura, dentre outros jogadores que já fizeram essa seleção muito maior do que ela é hoje em dia. Mas eu também não vejo ela na última colocação por causa da Costa Rica. Vejo ela ali na 3ª colocação. Agora, para mim, a seleção que vai bater de frente com a Espanha nesse grupo é a Alemanha, que conta com mais de 83 milhões de pessoas e chegou nessa Copa do Mundo na primeira colocação do seu grupo. E temos a 20ª participação da Alemanha em Copas do Mundo. É o time que mais chegou próximo de finais e chegou em finais. São 4 mundiais conquistados e 4 vice-campeonatos. No total foram 8 finais, então, da seleção da Alemanha. E, novamente, vem muito forte para essa Copa do Mundo. Vou explicar alguns pontos.
Como destaque temos diversos jogadores, Manuel Neuer, Kimmich, Ilkay Gundogan, Havertz, Sané, Timo Werner, Thomas Müller. É uma seleção recheada de jogadores excepcionais, claro, com muita base no Bayern de Munique. Assim, é uma seleção que estou vendo nesse ano de 2022, que de 7 jogos só venceu um. É um ano de 2022 muito fraco da Alemanha. Eu acredito que a Alemanha talvez esteja em treinamento para poder se encaixar cada vez mais. É claro, não vai chegar totalmente encaixada para essa Copa do Mundo, é por isso que talvez eu veja um leve favoritismo para a Espanha, que já vai chegar muito mais forte que a Alemanha, assim, nessa questão de entrosamento, mas é claro, os destaques assim, individuais da Alemanha são muito maiores, então talvez eu veja que talvez a Alemanha dê embate nessa parte. Coletivamente eu vejo a Espanha mais preparada para esse Mundial do que a própria Alemanha. Não estou falando que a Espanha é melhor, coletivamente mostra isso. Só você vê esse ano de 2022 da Alemanha que foi um ano muito fraco. Então, para mim, nessa questão, eu fico com Espanha e Alemanha brigando pela primeira colocação. Vou ficar um pouquinho em cima do muro, vendo um leve favoritismo para a Espanha. Mas é claro, a Alemanha é a Alemanha, não tem jeito. E na terceira e quarta colocação vou deixar Japão e Costa Rica na última. Agora vamos ao grupo F, que é composto por Bélgica, Marrocos, Croácia e Canadá. Tem uma certa discrepância, assim, para os dois lados da Croácia e Bélgica, mas é claro, eu vou explicar para vocês, tem uma seleção nesse grupo que para mim pode complicar um pouquinho o jeito dessas outras duas seleções jogar e o porquê que eu acho que elas são super favoritas. É claro que acredito que vão passar, mas não chega a ser super favoritas a passar, eu vou explicar o motivo agora. Começando pela seleção belga, que conta com mais de 11 milhões de habitantes empurrando sua seleção para cima, chegou na primeira colocação aqui nessa Copa do Mundo, invicto na sua fase de grupos, sua 14ª participação em Copa do Mundo e ficou na terceira colocação na Copa de 2018. Como destaques, é claro, temos Hazard, temos Kevin De Bruyne, para mim a maior, e é claro, o melhor goleiro do mundo, Thibaut Courtois. É uma Copa muito importante para o Hazard, que vem fazendo uma campanha muito ruim pelo Real Madrid, o reserva do reserva no Real Madrid. É claro, pela seleção belga, ele faz jogos muito melhores, mas do outro lado é uma seleção que está se reinventando. Até vejo assim, o melhor nesse grupo para mim, em questão já de um time já um pouco mais sólido. Temos também a questão do Kevin De Bruyne, que pode desconcertar qualquer jogo, e o Courtois, que não tem o que dizer sobre o Courtois. Pode também salvar muito a seleção em um momento complicado ou num momento difícil. Veja a Bélgica como grande favorita a passar nesse grupo. Agora temos a Croácia com mais de 4 milhões de população empurrando sua seleção para chegar nesse Mundial e se classificou na primeira colocação no Campeonato Europeu. É a sua 6ª participação em Mundiais, foi a 3ª colocada em 98 e é a atual vice-campeã do mundo, perdendo o último Mundial para a França por 4-2. Como destaques temos Kovacic, temos Perisic e o principal destaque é Luka Modric, que já foi melhor do mundo e é um dos melhores jogadores do mundo atualmente. A Croácia, que para mim não chega tão forte quanto a Bélgica, porque metade daquela seleção que foi vice-campeã ou já está aposentado, não está sendo convocado, então mudou muito o time. Eu acho que ainda é um time em reestruturação. Eu acho que até passa sim, mas deve ficar ali nas oitavas, no máximo numa quarta de final. Dependendo do chaveamento que pegar, não vejo a Croácia indo muito longe nessa Copa do Mundo. Talvez para a próxima edição talvez venha mais forte, mas nesse atual momento não vejo a Croácia como grande perigo ou tão favoritaça a ser campeã dessa Copa do Mundo ou então chegar muito longe. Agora temos o Canadá, que conta com mais de 38 milhões de habitantes, foi a primeira colocada na primeira parte das eliminatórias, depois também foi primeira colocada novamente na parte da final, octagonal final na CONCACAF. É a 2ª participação da seleção canadense. A primeira foi lá em 86, que não marcou nenhum golzinho, perdeu todos os jogos. Então vem para esse Mundial buscar seu primeiro golzinho na história em Copas do Mundo. O Canadá vem para esse grupo sendo o mais fraco, mas é claro, tem alguns jogadores que a gente pode destacar, como Jonathan David, Larry, como maior aposta o Afonso Davies do Bayern de Munique, que joga muito bem. É uma seleção que pode fazer uns jogos um pouco mais difíceis, mas não vejo avançando para as oitavas de final, devido ao grupo que pegou. Porém, acredito muito que é uma seleção que vai fazer jogos um pouco encranhados para não poder dar ponto de graça para os seus adversários.
Agora temos Marrocos, que também conta com mais de 36 milhões de habitantes empurrando sua seleção para cima, ficou na primeira colocação nas eliminatórias. Essa é sua sexta participação, tendo melhor participação em 86, que chegou às oitavas de final da competição. Como destaque temos Ziyech, dispensa comentários, e Hakimi, com as duas melhores opções do Marrocos. Mesmo sendo uma seleção em reformulação, acredito muito que vai incomodar, tanto que eu boto na terceira colocação. Não vou falar que passa, mas também não vejo como nenhum absurdo o Marrocos passar nesse grupo, devido a Bélgica e a Croácia, mesmo tendo uma seleção melhor, estão em reformulação ainda maior, por ser uma seleção muito grande. Então talvez, se deixar mole, assim, Bélgica e Croácia tiver uma derrota uma para outra, ou até um empate, é a hora que o Marrocos pode vir para cima, acredito que vença o Canadá, e pode, assim, dificultar um jogo, principalmente contra a Croácia. Para mim é uma seleção que vai vir para cima, não vai dar principalmente nada de graça. Assim, como eu estou dizendo muito sobre Marrocos, eu vou colocar Marrocos na terceira colocação, mas não descartando uma probabilidade de passar. Na quarta colocação eu vou ficar com o Canadá. Segunda e na primeira colocação, cara, eu vou ficar na primeira colocação, eu vou botar a Bélgica, e segunda a Croácia. Posso estar falando merda, mas pra mim eu vou ficar nessa colocação. Bélgica, Croácia, Marrocos e na última colocação o Canadá. Isso, tropa, finalizamos a nossa análise. Dá aquela moral pro amigo, pô, deixa seu like, isso é um trabalhão pra poder fazer, porque a intenção é descomplicar tua cabeça nesse Mundial. Claro, vai ter entradas quando começar os palpites da Copa, mas aqui eu tô deixando um bilhete pronto a longo prazo. Vai ter bilhete pronto no meu grupo Crash Telegram, entra lá, totalmente tudo gratuito aqui no Mundo Bola. Entra lá e vai fazer parte do time e ficar de dentro de tudo o que eu posto, tudo que eu comento sobre Copa do Mundo. É claro, depois disso vamos começar a voltar à nossa rotina de clubes. Mas é isso, vamos viver essa Copa. Copa do Mundo de 4 em 4 anos é o momento auge do futebol mundial. E é isso, tô vendo se despedindo aqui, agradecendo vocês de coração por estarem aqui até o final do vídeo. Venham os outros vídeos, Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, tudo aqui no canal, vai dar aquela acompanhada para você ficar safro nessa Copa do Mundo. E é isso. Tamo junto, muita fé, vamos pra cima.